Glória a Deus, né? Quem encontrou? Todo mundo encontrou? Segunda carta de Timóteo, capítulo 1 diz assim, né? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu filho querido na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Versículo 3. Todas as vezes que me lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, o Deus a quem sirvo, com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Versículo 5. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. Eu tenho certeza que a mesma fé que você tem. Amém? Paulo estava escrevendo para Timóteo pela segunda vez, a segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Paulo conheceu Timóteo em Listra, na cidade de Listra. Paulo chegou lá e encontrou Timóteo, está lá em Atos capítulo 14, verso 8, aonde Paulo e Bernabé, eles encontraram em Listra um homem que estava paralítico. E Paulo, com a ajuda de Jesus, operou aquele milagre. E muitas pessoas tentaram exaltar Paulo, né? E Paulo, ele não quis aceitar a exaltação e acabou passando por um perrengue lá. Mas Paulo fez uma grande obra naquele lugar. E ali vivia Timóteo, um menino de boa reputação, criado no berço evangélico, no berço cristão. Tinha uma mãe, a mãe dele, Eunice, que era casada, é uma judia casada com um grego. Então Timóteo era filho de pessoas de judeus com grego. Então Eunice, ela ensinou a Timóteo o caminho da fé, ensinou a Timóteo o caminho, a palavra de Deus. Ela preparou Timóteo, e Paulo, quando chegou lá, se admirou daquele menino e quis levar com ele. Mas Paulo, ele se apaixonou tanto por Timóteo, pela grandeza, pela maravilha que era Timóteo, um menino bom, um menino muito cheio de Deus, que Paulo fez de Timóteo um grande discípulo, né? Por isso que Paulo diz, né? Que ele é o meu querido filho na fé. Paulo chama Timóteo de querido filho na fé. Lá em Provérbios 22, verso 6 diz: ensina o teu filho o caminho por onde deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então, Eunice mais Lloyd, a avó e a mãe de Timóteo, elas eram mulheres de fé, e elas ensinaram a Timóteo a fé que elas tinham. Tanto que Paulo exalta, Paulo exorta, Paulo diz: olha, a mesma fé que a tua mãe e a tua avó tinham, a mesma fé que elas tinham. Então, quando Paulo fala isso para Timóteo, Paulo fala com um carinho grande. Por quê? Porque Timóteo era um menino preparado, um menino bom e tinha bom testemunho. Timóteo era um menino muito assim, querido por todo mundo. Um menino muito, muito dotado. E, diga-se de passagem, eu comentei no domingo as condições que Paulo deu, porque Timóteo cresceu até o ponto que Paulo, ele ensinou tudo o que ele sabia a Timóteo e tornou Timóteo um grande pastor, um grande líder. Mas para isso, ele precisou ser preparado, ele precisou ser educado, ele precisou ser, conduzido, ele precisou ser ensinado. Ele teve um berço, ele teve alguém que apresentou desde cedo o Senhor, alguém que ensinou o caminho da fé para Timóteo, alguém que preparou Timóteo, alguém que não deixou Timóteo se apaixonar pelas coisas mundanas. Nós passamos o tempo inteiro
observando a vida de muita gente. Isso é comum. Eu, você, temos um hábito assim de observar as coisas. Mas, no entanto, nós deixamos a desejar quando se refere à nossa própria casa. Paulo também escreve a Timóteo o seguinte: na primeira carta que ele envia, ele fala das viúvas e diz para Timóteo: olha, aquele que não cuida dos seus é pior que o descrente ter negado a fé. Por quê? Quando ele está dizendo cuidar, é ensinar, é orar, é tomar conta, é mostrar o exemplo de fé para que os filhos possam seguir. E tanto Lloyd como Eunice, elas deram a Timóteo uma base cristã, uma base de fé, uma base poderosa de fé. Porque quando Paulo chegou em Listra, Paulo já encontrou Timóteo já pronto, já com boa reputação. Timóteo já um homem de Deus, Timóteo um menino prodígio, um menino futuro, um menino que só falava de Deus, um menino que pregava o evangelho, um menino que anunciava boas novas, um menino que tinha exemplo, bom testemunho de todo mundo. Por quê? Ele foi educado para ser um menino virtuoso. Ele foi educado para ser um menino cheio de Deus. Ele não encontrou mau exemplo dentro da sua casa. Ele não encontrou maledicência. Ele não encontrou pecados. Ele não encontrou coisas ruins no seu lar que atraísse ele para o caminho errado. Ele foi ensinado a seguir o caminho do Senhor desde berço. Por isso Paulo diz, olha, Paulo fala, ele diz no versículo 2: escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé. Meu querido filho na fé. E ele diz que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Aí Paulo vai lá e profetiza a ele a bênção divina sobre a vida dele. E ele diz assim: todas as vezes que eu lembro de você nas minhas orações de dia e de noite. Paulo diz assim: olha, todas as vezes que eu lembro de você nas minhas orações. Ou seja, Paulo orava de dia e de noite por quem? Por Timóteo. Quem era Timóteo? O filho dele na fé. O filho dele na fé. O filho que ele ensinou e preparou para a obra. Eunice e Lloyd construíram em Timóteo um homem de Deus, um homem virtuoso. Mas Paulo preparou um discípulo. Paulo encontrou uma base, encontrou alguém que já estava de coração rendido. As pessoas às vezes esperam que a igreja ensine seus filhos, que a igreja prepare os seus filhos, que o pastor, que o obreiro, que o diácono, que o presbítero prepare os seus filhos. Quando, no entanto, a função é dos pais, a função é dos tutores legais, das pessoas que têm eles em casa no dia a dia. Porque Eunice e Lloyd prepararam Timóteo para ser um homem de Deus, mas Paulo discipulou Timóteo para ser um sacerdote. Quando uma mãe e um pai preparam o filho, o pastor acha ele pronto para preparar para a obra. O pastor acha ele pronto para preparar para o evangelho. O pastor acha ele pronto para preparar, para enviar numa obra redentora. E aí Paulo vai dizendo assim, olha, Paulo vai dizendo no versículo 5: lembro da sua fé, da sua fé sincera, a mesma que a sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe, tinham. Ele quis dizer, olha, sua avó e sua mãe tinham uma fé verdadeira, uma fé sincera. Quando eu li essa carta de Paulo a Timóteo, eu lembrei de uma pessoa. Eu fui criado com minha avó. Eu fui criado com uma senhora que eu enterrei com 89 anos, mas que ela me deu uma base. Ela me ensinou o caminho de pequeno. Ela dizia assim para mim, todo dia ela me levava pequeno para a igreja. Ela me apresentou na igreja com 9 meses.
Ela me levava para a igreja direto. Quando eu era pequeno, ela me conduzia, me levava. Ela me ensinava que eu tinha que orar, que eu tinha que temer a Deus. E mesmo eu, de cabeça virada algumas vezes, lembrei e sempre entendi que existia um Deus Todo-Poderoso e que um dia eu deveria servir a Ele. Porque eu já tinha uma base. Eu já conhecia através da minha avó o Cristo Redentor. Eu já tinha ouvido na minha casa onde eu morava que Jesus era o Senhor dos Senhores. Eu já tinha ouvido dentro da minha casa que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus transformava, que Jesus, Ele morreu na cruz para me salvar. Eu já tinha ouvido dentro da minha casa que um dia eu seria chamado. Eu já tinha ouvido a minha avó dizer que um dia eu iria servir ao Senhor. É essa fé que Paulo está se referindo quando ele fala da avó e da mãe de Timóteo. Uma fé sincera que elas viviam, uma fé temente a Deus, uma fé transformadora, uma fé cheia de amor, de graça, uma fé que mostrou a Timóteo um caminho bom para seguir, porque a avó e a mãe eram exemplo para Timóteo seguir. Mulheres de oração, mulheres de dedicação, mulheres 100% convertidas ao Senhor, voltadas a Deus. Então Timóteo não teve a oportunidade de conhecer o que não prestava, porque dentro da casa onde ele cresceu havia uma base, havia evangelho pregado, vivido na pele. E aí Paulo continua, olha, ele fala versículo 6, ele ainda continua: a sua avó Ló de Eunice, a sua mãe que tinha, e tendo certeza de que a mesma fé que você tem, ele diz assim, ó, que a fé da mãe da avó foi passada para ele. Aí o versículo 6 ele diz: por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre quem? Sobre você. Paulo achou Timóteo pronto, e Paulo colocou as mãos sobre Timóteo e lhe convocou para a obra. E Timóteo ficou naquele lugar, auxiliando Paulo na sua viagem, e também ficou naquele lugar. E por isso Paulo escreve a Timóteo, explicando e dizendo e falando como deveria proceder. Timóteo se tornou um grande homem de Deus, um grande servo. E tanto é que no nosso Novo Testamento, entre as 13 epístolas de Paulo, 2 delas foi dedicada a Timóteo. 2 cartas de Paulo foi escrita, direcionada a ele. Um pastor, um grande líder, um grande pregador do Evangelho, que somou no reino de Deus, porque em casa ele teve base. Em casa teve ensinamento. Em casa ele foi instruído pelo caminho onde deveria andar. Sabe qual é o nosso problema? É que nós vivemos a nossa vida o tempo todo preocupados com nós mesmos, preocupados com o nosso dia a dia, e esquecemos de dar base a nossos filhos. Esquecemos de ensinar a eles a verdade. Esquecemos de mostrar para eles o quanto Deus é precioso. Esquecemos de mostrar o caminho por onde eles devem andar. Esquecemos de mostrar a nossa fé sincera a nossos filhos. Eunice e Lóide mostraram para Timóteo a fé que elas tinham. Eunice e Lóide mostraram para Timóteo o quanto Deus era importante. Eunice e Lóide mostraram para Timóteo que sem Jesus ele não poderia viver. Eunice e Lóide mostraram para Timóteo que viver uma vida para Cristo valia mais do que viver qualquer coisa lá fora. Eunice e Lóide mostraram para Timóteo que um dia ele serviria ao Senhor. Josué diz: olha, vocês escolhem quem vocês vão servir. Vocês escolhem a quem vocês vão servir, se é o Deus dos amorreus, se é os outros deuses do Egito, porque eu e minha casa, eu vou servir ao Senhor.
Foi isso que Josué disse. Josué, ele escolheu, então nós escolhemos a quem servimos e nossa família nos acompanha, porque ensina o caminho por onde teu filho deve andar, e quando ele tiver já adulto, ele crescer, ele se tornar homem ou mulher, não se desviará dele. Mas o que é ensinar, pastor? Ensinar o caminho. Ensinar o caminho não é falar para o filho. Ensinar caminho não é ficar azuquinando o juízo do filho. É viver a fé sincera que Eunice e Lode viveram. Foi isso que Paulo diz. A mesma fé que a tua avó e a tua mãe tinham, ele herdou dessas duas mulheres. Por quê? Porque elas viveram uma fé, isso é notório. Ensinar não é falar, ensinar é viver. Ensinar é mostrar. Ensinar é conduzir, é guiar, é mostrar o caminho com gestos. Tiago diz: a fé sem obras é morta. Quando Paulo diz assim, a fé sincera da tua mãe e da tua avó, ele estava dizendo que elas viviam uma fé verdadeira. Viviam, não era uma fé teórica, era uma fé que funcionava, é uma fé praticada. Então o neto, o filho, ele olhava e via nessas duas mulheres um espelho, um exemplo. Quando ele pensava, olhava, ele se orgulhava da mãe e da avó. O nosso filho, nossa família, tem que se orgulhar da gente e querer seguir o mesmo caminho. Por que eu trouxe o exemplo de Eunice? Por que eu trouxe o exemplo de Lloyd? Porque essas duas mulheres, elas mostraram para Timóteo o caminho por onde deveria andar. E ela não fracassou, ela conseguiu. Porque Timóteo se tornou um grande homem, um pregador do evangelho. Porque a mãe dele, a avó dele, tinha criado um homem de Deus. E Paulo criou um sacerdote. Paulo era o pai dele na fé. E Eunice e Lode era a mãe deles na estrutura. Então Provérbios diz: ensina o teu filho o caminho. Em algumas traduções diz: olha, eduque o seu filho no caminho por onde deve andar. E quando ele tiver mais velho, não se esquecerá dele. Ele aprendeu com a mãe e com a avó a ser homem de Deus, a ter caráter. Porque lá em Atos diz que todos se admiravam de Timóteo, tinha bom testemunho de Timóteo. Agora Paulo prepara um sacerdote e agora Paulo prepara um professor de outras pessoas. Olha o progresso de um ensinamento na base. Olha o progresso de uma mãe que ensina seu filho. Olha o progresso de uma mãe que educa o seu filho. Olha o progresso de alguém que prepara um menino para o futuro. Olha o progresso de quem investe na sua família. Olha o progresso de quem mostra testemunho de fé. Olha o progresso de quem vive uma fé em Cristo verdadeira. No futuro, não muito distante, você vai ver o seu filho servindo a Deus. Eu me sinto quase realizado. E minha avó, ela conseguiu. A minha avó plantou lá no passado. Hoje eu sou pastor e meus filhos estão servindo. E amanhã meus netos, até Jesus voltar. Por quê? Há uma velhinha que eu enterrei com 89 anos, ela me deu uma base, ela me ensinou o caminho. Ensina o teu caminho, o caminho ao teu filho. Chega em casa, vive uma fé. Não dá mau testemunho em casa, não. Eu trabalho com meu filho o dia inteiro. O meu filho trabalha comigo o dia inteiro. Já pensou se eu fosse desonesto no meu trabalho, na frente do meu filho? Eu estaria estragando a vida dele. Mas o meu filho vê todos os dias o pai dele ser elogiado por honestidade, vivendo Cristo de verdade. O meu filho não vê mau exemplo meu. O meu filho me vê, eu com a fé sincera e verdadeira. Ele todo dia fala: meu pai é homem de Deus. Ele fala para as pessoas, eu ouço as pessoas: teu filho te admira. E eu quero que os outros me admirem mais ainda, para que um dia eles possam ser igual a Timóteo, pregadores do evangelho. Ensina o caminho. E antes de acabar, eu estava escutando o pastor Mateus pregar no YouTube. E ontem ele, no culto, ele não falou o nome, mas ele contou uma história. E mais uma vez Deus testifica a minha história.
E o que ele contou não foi mentira, foi verdade. Um dia alguém disse para mim: sua pregação não serve de nada, você não vale nada, ninguém quer ouvir você pregar. Ninguém. E ele falou lá na igreja, e hoje ele é pastor de uma igreja. Sabe por quê? Porque eu não me deixei abater com as palavras de derrota. Se alguém disser para você que seu filho não vai se converter, se alguém dizer a você que você não vai conseguir, que você não vai conseguir ajeitar seu casamento, se você não vai conseguir ganhar sua família para Jesus, repreenda essa pessoa, não se abata, porque olha, a última palavra vem do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Não vai ter palavra de derrota que vai parar você. Não vai não. Lembre, creia, seu filho vai se converter, seu marido vai se converter, seus irmãos vão se converter. Creia, não desista da sua fé. Amém? Vamos pensar na pessoa agora que a gente quer que Jesus mude? Bora pensar nela. Assim como pensei, o quê? Assim sucederá. Amém. Pai, obrigado porque eu preparei algo. E o Senhor, meu Pai, fez de acordo com a tua vontade. Queria eu fazer o que eu quero, mas a tua vontade é quem prevalece em mim. E eu obedeço, Pai. Eu somente obedeço. Eu somente te obedeço. Eunice e Lloyd. Essas duas mulheres obedeceram o Senhor, viveram uma fé verdadeira. E a fé delas conquistou o coração do neto, do filho. E Paulo, quando encontrou Timóteo, se apaixonou por aquele filho na fé. Porque o menino já tinha uma base. O menino já foi criado. O menino foi transformado. O menino foi educado no teu caminho. A tua palavra diz: ensina o caminho por onde teu filho deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pensamos nos nossos filhos, nós pensamos nos nossos amigos, nós pensamos nos nossos cônjuges, nós pensamos, Pai, nas pessoas que amamos. E pedimos, Pai, que nós venhamos viver um testemunho de fé e eles venham ver esse testemunho. Que nós venhamos criar base fundamental no coração de cada um, para que eles possam viver intensamente, Senhor, intensamente, Pai, a fé verdadeira, a fé sincera. Foi assim que Paulo denominou a fé de Eunice e a fé de Lloyd. Fé sincera foi a fé que ele denominou. Por isso, Pai, abençoa o filho, o esposo, abençoa o amigo, a pessoa que esse irmão, que essa irmã ama. Abençoa, Pai. Visita agora, Senhor. Vai em casa, vai lá no lar. Vai agora, Senhor, e converte esse coração. Transforma esse coração, Senhor. Tira essa pessoa da lama. Tira essa pessoa, Pai. Meu Pai, do chão. Meu Pai, da depressão, da doença, da ira, Senhor, da raiva que ela sente. Arranca de lá, meu Pai, o desânimo e traz para a presença. Mostra que o Senhor é Deus sobre essa pessoa. Deus, que o Senhor transforme, que o Senhor molde o coração daqueles que nos cercam, Pai. Nós te pedimos pela nossa família. Nós te pedimos, Senhor, pela nossa casa. Nós te pedimos, Deus, por todos que estão lá. Espírito Santo, eu peço, Senhor, me ajuda a conduzir o teu rebanho. Me ajuda, Deus. Eu preciso, Pai, que o Senhor me ajude. Porque, Senhor, sem o Senhor nada posso fazer. E essas famílias precisam ser abençoadas, para que eu veja o fruto, Senhor, do meu trabalho. E eu me anime a cada dia mais. Pelo amor que o Senhor sente pela minha vida. Abençoa a família de cada um, Jesus. Me anima nessa obra com os milagres. Me anima nessa obra, Pai, com os teus prodígios. Me anima nessa obra com os testemunhos do teu povo. Me anima nessa obra com a alegria do teu povo, Pai. Me anima nessa obra, Senhor. Meu Pai, com a transformação de vida de cada um. Pai, a alegria de um pastor é batizar, é ver milagre. A alegria de um pastor, Senhor, é ver teu povo contar testemunho. Eu preciso, Senhor,
ouvir, ver os teus feitos, para que o meu ministério cada dia mais, Senhor, seja, Senhor, incentivado. Por isso, Deus, eu oro pela família deles, Pai. Eu preciso ver o esposo aqui, eu preciso ver a esposa, o irmão, a mãe, o filho. Eu preciso ver, meu Pai, o fruto da oração deles, Pai. Eu preciso ver, Senhor. Eu preciso ver para me alimentar. Para me alimentar. O Senhor, meu Pai, esse ano me alimentou de muitos milagres. Mas eu espero que 2021, Senhor, o Senhor me mostre cada vez mais o teu poder, para que eu possa me dedicar na oração mais e mais, no jejum, Senhor, no cuidado de apacentar o teu povo. Senhor, o meu ministério é esse. Eu não penso em mim, tu sabes, Pai. Eu preciso ver, Senhor, cada um, Deus,